Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 2 do livro de Oséias, a infidelidade do povo de Deus e a fidelidade de Deus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estamos dentro desse projeto com a Bíblia de ver cada um dos seus capítulos. Então, hoje nosso devocional será no capítulo 2 de Oséias. Como já dissemos, a palavra do Senhor foi pregada por ele nos tempos dos reis Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e nos tempos do rei do norte, Jeroboão II, cerca de 786 a 746 a.C., filho de Joás. Oséias foi contemporâneo de Isaías, enquanto Isaías estava fazendo as suas pregações no Reino do Sul, Oséias estava aqui no Reino do Norte. Abra aí a sua Bíblia, faça uma leitura prévia. Se preferir, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br que você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Então vejamos a parte 2, experiência profética de Oséias em continuação. Essa parte 2, como já dissemos, fala da experiência de Oséias com seu casamento, o divórcio e o novo casamento com Gomer, simbolizando o relacionamento de Deus com Israel, ou seja, era sua experiência profética. Oséias contou a sua experiência familiar como uma ilustração do relacionamento de Deus com o Reino do Norte, Israel. Esses capítulos dessa segunda parte foram divididos em 3 sessões e nós estamos vendo a sessão número 1, que é a esposa e os filhos de Oséias, em continuação até o primeiro versículo desse capítulo. Oséias recordou a origem da sua família, mediante a qual Deus ilustrou a sua intenção de punir o adúltero Israel. Esse material também foi dividido, como já dissemos acima, em 2 partes. A apresentação do iminente julgamento divino, dos versos 2 a 9, que já vimos, e a promessa de anulação do julgamento após o exílio, que foi até o capítulo 1 agora, até o verso 1. Então, a restauração. Desde o verso 10 do capítulo anterior até o primeiro verso deste capítulo, estaremos vendo a restauração. Os irmãos inimigos, Israel e Judá, reconciliariam-se. E as terríveis acusações contidas nos nomes desfavorecidas e não meu povo, elas seriam anuladas. O castigo e a reconciliação. Oséias profetizou com base na sua experiência conjugal sobre a rejeição de Deus a Israel e sobre o seu propósito de castigá-lo e trazê-lo de volta para si mesmo. Esses versículos, que vai do verso 2 até o verso 23, também foram divididas em 2 partes. A acusação contra a infidelidade, veremos agora, e também começaremos a ver agora também a promessa de reconciliação. Vejamos a acusação contra a infidelidade. Até o verso 13 estaremos vendo a acusação contra a infidelidade. No tribunal do céu, Deus anunciou sua rejeição de Israel por causa da sua infidelidade evidente e contínua. O verso 2 já começa com o imperativo para repreender ou contender com a sua mãe, porque ela não era sua mulher e ele não era seu marido. Literalmente, o repreender significava: façam uma acusação. Essa é uma linguagem legal bastante usada pelos profetas para apresentar a ação judicial que Deus instaurou contra o seu povo. O texto nos esclarece que no processo que Deus moveu contra Israel, os filhos foram chamados para acusar a própria mãe. No capítulo anterior, a mãe Gomer e os filhos Jezreel, desfavorecida e não meu povo, representavam o reino do norte. Gomer era a origem dos filhos da prostituição. Ela pode ter representado de maneira mais precisa as gerações infiéis de Israel que provocaram a ira de Deus, e os filhos representaram os israelitas que viviam as consequências da própria infidelidade. No entanto, é provável que Oséias não distinguisse claramente entre eles quando entregou suas profecias. Apesar de o relacionamento ter sido quebrado pela infidelidade, a reconciliação e não o divórcio era o objetivo do repúdio de Deus. A contenda tinha por objetivo que ela se afastasse das suas prostituições, ela afastasse
das suas prostituições da sua face e dos seus adultérios de entre os seus seios, e assim não fosse deixada despida, nua, como num deserto ou numa terra seca, e fosse morta à sede. Se não se arrependesse a esposa infiel, Gomer/Israel, seria publicamente exposta e desamparada. Castigos tradicionais para o adultério, para o qual a pena de morte era a sentença máxima. O amor ou favor de Deus, verso 6, também seriam retirados dos filhos, que como sua mãe eram culpados de comportamento promíscuo. A mãe infiel, Israel, esperava que a religião cananeia da fertilidade, e não o Senhor, lhe provesse as necessidades da vida: o seu pão, a sua água, a sua lã, o seu vinho, o seu linho, seu óleo, suas bebidas. No entanto, os seus caminhos haviam de ser cercados com espinhos, e contra ela seria levantada uma sebe para que não achasse mais as suas veredas. Deus anunciou a sua sentença contra a nação infiel. Colocar obstáculos no caminho da esposa infiel, Gomer/Israel, atrapalharia e frustraria suas atividades irregulares. Ela iria dar seguimento à sua busca pelos seus amantes. Oséias deu ênfase à iniciativa da mulher, que representava o comportamento de todo Israel de sair buscando todos os seus amantes, ou seja, os Baalins e os participantes dos rituais da fertilidade de Baal. No entanto, ela seria frustrada em seus propósitos. O castigo levaria ao arrependimento, que sempre tem por objetivo dos julgamentos da aliança. Ela chega a exclamar, devido à sua frustração, que voltaria ao primeiro marido, uma vez que isso era melhor do que o que ela enfrentava naquela ocasião. A acusação de ingratidão é somada de infidelidade. As dádivas agrícolas comerciais dadas pelo Senhor eram creditadas a Baal, que era considerado o deus das tempestades e o provedor da chuva e da fertilidade. O grão e o vinho, o azeite, a prata e o ouro que eles usavam para Baal não tinham vindo dele, mas tinha vindo do Senhor. Por causa dessa ingratidão e desse descaso, versos 9 ao 13, Deus anunciou mais sentenças contra a nação. Apesar de não ter sido punida com a morte, a esposa infiel e negligente seria severamente castigada por meio de uma série de reversões dramáticas, nos quais as dádivas de Deus seriam retiradas. Pelas colheitas fracassadas, seriam retirados o grão, o vinho, a leite, a lã e o linho. Pela exposição, Deus descobriria sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, sem ninguém que pudesse livrá-las das suas mãos. Pela cessação das festas, as festas misturavam a adoração ao Senhor e a Baal. Essa ação de Deus seria extrema e ríspida. Os israelitas atribuíam a sua prosperidade aos rituais de fertilidade. O que a prostituta recebeu, dádivas do Senhor, verso 8, seria transformado em deserto ou devorado. Por isso seria castigado pelos dias dos Baalins, nos quais elas lhes queimavam incenso, e se adornava com as suas arrecadas e as suas joias. E indo atrás dos seus amantes, se esquecia e negligenciava o Senhor. Esses amantes, que são citados diversas vezes, versos 7, 10, 12, provavelmente eram os Baalins e as prostitutas associadas aos templos dos Baalins. A promessa de reconciliação. Dos versos 14 ao verso 23, o discurso muda da repreensão e advertência para uma promessa de reconciliação. Como era de hábito, Oséias acrescentou uma palavra de esperança aos julgamentos que acabara de anunciar. Falou da restauração após o exílio como um namoro que restabeleceria o relacionamento de Deus com Israel. Deus estava dizendo que iria atraí-la e levá-la ao deserto, onde lhe falaria ao coração. Uma expressão idiomática usada em outros lugares para cotejar, para falar gentilmente, para bajular. Esse atrair do verso 14 pode ser equiparado ao seduzirei. Assim como Deus levou o povo pelo deserto no primeiro êxodo, ele prometeu guiar Israel em outro êxodo, dos lugares do cativeiro à terra prometida. Seria ali que ele daria as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. O vale de Acor era o vale dos problemas ou o vale da calamidade. Há controvérsia quanto à sua localização.
mas é provável que estivesse na planície entre o deserto oriental e o lado oriental fértil do Jordão. Esse vale associado ao pecado de Acã seria transformado. Ele, Acã, na sua confissão diante de Josué, que o intimou, afirmou a sequência maligna do pecado, conforme podemos notar em Gênesis 3, verso 6. Vendo, desejável, tomou. O verso 21 diz: vi, cobicei-os e tomei-os. Eva também viu, achou desejável, tomou e comeu do fruto. Davi também, com Batseba, viu, achou desejável e tomou. Que sejamos guardados disso pelo Espírito Santo. Acã havia subtraído das coisas não permitidas uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Por causa disso, ele e toda a sua família e todos os seus bens e pertences foram apedrejados e queimados. Aonde tínhamos os problemas formando um vale, agora uma porta de esperança anunciando o fim daquela situação. As falhas ocorridas na conquista do primeiro êxodo não se repetiriam. Depois de receber as vinhas dali, depois de ter o vale de Acor, por porta de esperança, ali mesmo no deserto responderia, como nos dias da sua mocidade, como no dia que subiu da terra do Egito, sendo deveras obsequiosa. Verso 15, literalmente, correspondente ou retribuidora. A experiência do êxodo de Israel foi vista sob uma luz positiva, como naquela época Israel retribuiria com fidelidade pactual ao Senhor. Seria naquele dia, verso 16, ou seja, no dia do Senhor, quando ele julgaria os seus inimigos, e abençoaria o seu povo infiel. Amós 5,18. Que ele chamaria o Senhor de seu marido. A palavra hebraica para homem, ish, também significa marido. Ao chamar o Senhor de seu marido, já não mais o chamaria de seu Baal. A palavra hebraica também pode significar marido, Senhor e Deus Baal. Após o julgamento do exílio, o relacionamento de Israel com o Senhor excederia o esplendor daquele estabelecido no primeiro êxodo. Seria tão íntimo como num casamento, em contraste com o relacionamento com o servo, e não estaria maculado pelas associações com a adoração de Baal. Ainda nos diz a Bíblia que nos dias de Moisés a expectativa era de que as bênçãos de Deus depois do exílio seriam maiores que as anteriores a ele. Essa promessa é o pano de fundo para o ensino do Novo Testamento, que as bênçãos e julgamentos em Cristo são maiores, melhores, que as bênçãos e julgamentos do Antigo Testamento. Seria naqueles dias que o Senhor faria por eles aliança. Jeremias, o discípulo póstumo de Oséias, explicou que a aliança implicava um novo coração. Nessa aliança, por eles, seria como as feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra, e com a arca, a espada e a guerra que seriam tiradas da terra. Ou seja, a segurança e a paz do futuro reino são descritas como livres da ameaça de animais selvagens e de invasões. Os animais selvagens constituíam uma ameaça típica depois que os exércitos invasores dizimavam uma terra. Os versos 19 e 20 falam do Senhor a desposando para sempre, em justiça, ou seja, salvação e libertação, defesa e justiça, integridade e equidade nos relacionamentos garantidos por um contrato. Em juízo, as decisões legais e os relacionamentos pelos quais a integridade e a equidade são estabelecidas e restauradas. Em amorável benignidade, indicando ligação afetiva, lealdade, fidelidade e bondade. Em misericórdias, significando compaixão, coração sincero e amor. Em fidelidade, demonstrando confiança, autenticidade, constância, lealdade e responsabilidade nos relacionamentos. E aí sim, o Senhor, verso 20, ou seja, conheceriam o Senhor, verso 20, ou seja, reconhecer os laços da aliança entre Deus e o seu povo. O conhecimento do Senhor está envolvido com a justiça, com o juízo amável, com a amorável benignidade, as misericórdias, a fidelidade. Passo final do namoro, o contrato de casamento envolveria o pagamento do dote ao pai da noiva. As qualidades de justiça, de juízo, de benignidade, de misericórdias e fidelidade constituiriam o dote a ser pago pela noiva e caracterizariam o relacionamento conjugal. O verso 1 diz assim, de Oséias 2, dizei a vossos irmãos,
a mim e vossos irmãos, Ruama. Esse é o primeiro verso do capítulo 2. E o verso 21 diz: E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Loruana, e a Lo-ami direi: Tu és meu povo, e ele dirá: Tu és o meu Deus. A Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos você adquirir pela Semeadores, www.semeadores.com.br, completa dizendo que Cristo, por sua obediência ativa, supriu essas virtudes do pacto pelo seu povo. Cristo imprime a sua natureza no coração da sua igreja por meio do Espírito Santo. Naquele dia o Senhor responderia aos céus, que responderia à terra, que responderia ao trigo, ao vinho, ao azeite, e a estes a Jezreel. Ou seja, Deus seria obsequioso, respondendo graciosamente a Israel quando a nação novamente aprendesse a responder, retribuir a ele. Verso 15. O Senhor mostraria que ele, e não Baal, comandava os ciclos da natureza para que a terra fosse fértil e produzisse a safra que estava retida. Verso 9. Jezreel significa Deus planta. A terra renovada seria particularmente fértil. A prometida restauração chegaria ao clímax, quando o passado vergonhoso de Jezreel fosse redimido, quando a desfavorecida fosse demonstrado o amor de Deus, quando a não meu povo se tornasse o povo de Deus, tu és o meu Deus. Cristo é o cumprimento dessas profecias, pois nele estão sendo restauradas todas as coisas. E ele nos confiou o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, que ele vai falar do ministério da reconciliação. Em Cristo, ele nos confiou esse ministério. Por isso somos embaixadores e cooperadores com ele. Amanhã estaremos vendo aqui a longanimidade de Deus. Jesus está voltando. E inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog, site, Jamais Desista, a parte escrita todinha está lá. Nossa loja virtual, www.semeadores.com.br. Nossa rádio, radio.osemeadores.com.br. Todos os dias, 8h30, Momento Missionário. E às 15 horas, Momento Missionário, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Amém.